ler só alguns versículos, porque a missionária fez uma leitura extensiva e os irmãos já conhecem o texto, amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 17 diz assim a palavra do Senhor. Antes de nós lermos a palavra, por gentileza, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: hoje é o seu dia. Não é amanhã, é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Hoje é o seu dia. Amém? Aleluia. Diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor, repita comigo, o poder de Deus estava com ele para curar. Agora olha para a pessoa que está do lado e diz assim: o poder de Deus nesta noite está com você para Deus fazer milagres através da sua vida. Só quem crê manda glória para Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Sempre dando glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso. Amém, meus amados? Deus é fiel, amém? Aleluia, Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Irmãos, se nós formos fazer um paralelo entre os três evangelhos, aonde está essa história, a cura do paralítico de Cafarnaum. Na realidade, esse homem morava em Cafarnaum. Esse paralítico, irmão, e quando eu olho para a história desse homem, eu vejo a minha e a sua história. Quando eu olho para a história desse homem, eu vejo o meu e o seu viver. Eu vejo a nossa vida na vida dele. Porque a história desse homem, irmãos, não é uma história bonita. Ela se tornou bonita quando Jesus entrou nela. Mas antes de Jesus entrar na história desse homem, era uma história, irmão, como de um filme de terror. Porque esse homem, irmãos, ele foi abandonado pela sua família. Este homem foi abandonado pela sociedade. Este homem foi abandonado pelo sistema. Este homem foi abandonado pelos seus amigos. Este homem foi abandonado pelas aquelas pessoas, irmãos, que viram ele nascer. Este homem foi abandonado, irmãos, pelo governo. Este homem foi abandonado pelas autoridades. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que ele estava, irmãos, à beira de um caminho. Esse homem estava em um lugar, deitado em uma maca, em uma cama. Como você quer entender? Este homem estava deitado no chão, irmão, em cima de uma cama. Não sei se feita de madeira, não sei se feita de palha, não sei, irmão, qual era o produto que aquela cama, irmão, foi produzida. Mas a Bíblia diz que ele estava deitado no chão, porque ele era paralítico. Irmãos, todos nós entendemos, irmãos, principalmente pelo que o Antigo Testamento nos revela, que quando uma pessoa ela era debilitada, deficiente, essa pessoa automaticamente, na visão judaica, era uma pessoa amaldiçoada, era uma pessoa que nasceu debaixo da maldição de Deus. Era como se aquela pessoa, Deus estivesse pesando a mão sobre ela, que Deus não tivesse negócio na vida dela, que aquela pessoa desde o ventre já era uma
aconteceu em um daqueles dias que estava ensinando. Jesus estava ensinando, não era na sinagoga. Jesus estava em sua casa. Jesus estava na casa dele, ensinando. Onde era que Jesus morava? Irmãos, algumas pessoas, muitas vezes por não consultar a Bíblia, termina falando algumas coisas, irmãos, por falta de conhecimento não sabem. Irmão, Jesus tinha casa. Primeiro que ele nasce em Belém, todos nós sabemos. De Belém, para que se cumprisse a profecia de Isaías, ele vai para Nazaré, porque ele vai ser chamado de Nazareno. Irmãos, e de Nazaré, Jesus vai morar em Cafarnaum, aonde ele começa o ministério dele. Cafarnaum foi o ponto inicial do ministério de Jesus. Ali Jesus começou o seu ministério. E lá em Cafarnaum, irmãos, Jesus tinha sua casa. Irmãos, mas Jesus, como irmãos, fazia a obra do Pai, ele era difícil de voltar para casa. Mas sempre quando Jesus estava em casa, a casa ficava lotada. Irmãos, veja só, Jesus está aqui, porque por isso que a casa está assim. Se Jesus não estivesse aqui, você não estaria aqui. Se Jesus não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Sabe por que nós estamos aqui? É porque Jesus está na casa dele. É porque Jesus está no nosso meio. Aleluia, olha para a pessoa que está delante e diz aí, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio, Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. E aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, a cura acontece. Aonde Jesus está, batismo acontece. Aonde Jesus está, alguém fala línguas estranhas. Porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Jesus estava na sua casa. Cafarnaum, irmãos, é uma cidade que fica à beira-mar. Era num porto, onde havia um grande comércio. Cafarnaum ficou famosa por causa do seu comércio. Lá em Cafarnaum havia alguns irmãos postos de coletagem. Irmãos, havia uma alfândega em Cafarnaum. O governo romano domina Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum é um ponto que dá lucro. É um ponto, irmãos, muito produtivo. E ali estavam os postos de coleta. E Jesus tem uma casa justamente nesse lugar. Porque Jesus gosta de alma, irmão. E aonde tem alma, Jesus está presente. Aí a Bíblia diz, irmãos, que nenhum dia ele estava na sua casa ensinando a palavra. Irmão, já pensou Jesus ensinando a palavra? Já pensou Jesus pregando a palavra? Jesus está pregando na casa dele. E de repente vai chegando alguns. E de repente vai chegando outros. E de repente, irmãos, os bancos começam, irmãos, a ficar cheio. De repente, irmãos, já não cabe mais gente na porta. De repente já não cabe mais gente na janela. De repente já não cabe mais gente na porta de trás. De repente a casa de Jesus está, irmão, rodeada de pessoas. Irmãos, mas em cima da casa de Jesus, irmãos, eles tinham um quadrado, ou seja, um buraco. Por que tinha que ter esse buraco? Sabe por quê? Porque, irmãos, Jesus já sabia que, irmão, aquele dia ia acontecer. Irmãos, e aquele paralítico ia ser levado lá. Irmãos, e como não ia ter espaço pela porta, nem pela janela, alguém ia botar ele por cima. Glória ao nome do Senhor. Havia ali, irmãos, uma brecha na telha, até porque as casas em Israel eram feitas de pedras. E geralmente, para que se cumprisse o que Deus falou através de Moisés no livro de Deuteronômio, que, irmãos, as casas tivessem parapeitos, ou seja, elas tivessem áreas em cima, para que as pessoas não iam se machucar ou cair e morrer. Então, irmão, nas casas em Israel, elas tinham tipo um muro de proteção, para que quando as pessoas subissem em cima da casa, elas não caíssem abaixo, aquele muro a protegessem. Então a Bíblia diz que este homem está no meio do caminho, ele está deitado em uma cama. Este homem é paralítico. Irmãos, eu disse para você que uma pessoa dessa era tida como amaldiçoada. Era tida, irmãos, como amaldiçoada de Deus. Deus esqueceu essa pessoa. Essa pessoa já nasceu, irmão, amaldiçoada desde o ventre.